Saudações, torcida tricolor! Hoje, estamos aqui para falar de uma bomba que sacudiu os bastidores do Fluminense. Nos dias que antecedem um grande confronto contra o São Paulo, a expectativa é sempre alta, mas o que aconteceu recentemente deixou todo mundo de queixo caído. Rogério Ceni, o polêmico treinador do São Paulo, soltou uma frase que reverberou nas redes sociais e que, com certeza, já está nas conversas em todos os cantos da arquibancada: Fluminense vai perder, como sempre, e decepcionar os torcedores. Essa provocação acendeu o clima de tensão antes da partida e promete fazer muito barulho entre os amantes do futebol e, claro, entre a nossa apaixonada torcida. Mas vamos lá, o que levou Ceni a fazer essa declaração? Em meio à preparação para o grande jogo, que pode ser decisivo para as ambições de ambos os times no campeonato, os ânimos estão elevados. O São Paulo, tradicional rival do Fluminense, vem em busca de uma vitória que pode dar um gás na sua campanha, enquanto o tricolor carioca luta para se manter entre os primeiros colocados. Ceni, conhecido por seu estilo provocador, resolveu puxar o tapete do Fluminense em plena semana decisiva. Essa não é uma simples provocação, é uma verdadeira declaração de guerra psicológica. Com essa fala, ele não apenas desafiou a equipe, mas também mexeu com a autoestima dos torcedores, que, como sabemos, vivem e respiram cada momento do clube, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. A pressão está nas alturas, e as reações não tardaram a chegar. Nas redes sociais, a hashtag Ceni deixa de ser Ceni começou a circular, com torcedores rebatendo suas declarações e prometendo que o Fluminense vai entrar em campo para mostrar que, sim, é um time de respeito. O que Ceni não contava é que a provocação poderia servir como combustível para os jogadores e a torcida, que prometem mostrar a força do Fluminense em campo, transformando essa tensão em motivação. E a expectativa para o duelo só aumenta. Nos últimos jogos, o Fluminense demonstrou um bom futebol, mesmo que tenha enfrentado alguns desafios. Com Fernando Diniz no comando, a equipe tem mostrado uma proposta ofensiva, mas agora a pressão é ainda maior. O jogo não é apenas uma oportunidade de conquistar pontos na tabela, mas também uma chance de responder a Ceni e mostrar a força do tricolor carioca. O que podemos esperar dessa partida? Será que a provocação de Ceni vai aterrorizar os jogadores do Fluminense ou servirá como um chamado à ação? A resposta para essa pergunta parece estar nas mãos de Fernando Diniz e de seus comandados, que terão a missão de transformar essa pressão em uma atuação convincente em campo. E você, torcedor, o que acha disso tudo? Comente aqui embaixo o que você espera do jogo. É hora de mostrar que o Fluminense não se deixa intimidar. Agora, vamos analisar taticamente o impacto das declarações de Rogério Ceni sobre o Fluminense. A provocação em si é um fator psicológico que pode influenciar a estratégia que Fernando Diniz deve adotar em campo. Sabemos que o Fluminense tem uma forma de jogar bem definida, mas como a equipe vai reagir a essa pressão extra? Diniz é um treinador que gosta de propor o jogo, de ter a posse da bola e de atacar. No entanto, a declaração de Ceni pode exigir uma mudança de postura, uma adaptação estratégica que vai além da tática pura. É preciso considerar que o psicológico dos jogadores pode afetar diretamente as decisões em campo. A pressão externa pode gerar ansiedade, mas também pode ser transformada em motivação. O Fluminense precisa entrar em campo focado, pronto para mostrar que a provocação de Ceni não passará em branco. Imaginemos um cenário em que os jogadores do Fluminense entram em campo com a adrenalina nas alturas, prontos para mostrar sua força. Fernando Diniz pode optar por um esquema mais ofensivo, colocando pressão logo no início da partida. A ideia é não deixar o São Paulo respirar e mostrar que, na verdade, quem tem tudo a perder é o rival. Essa abordagem pode galvanizar os jogadores e a torcida, criando um ambiente positivo dentro do estádio. Além disso, é crucial que os líderes do grupo, jogadores como Nino, Ganso e Germancano, estejam prontos para assumir a responsabilidade em momentos críticos. Eles precisam manter a calma sob pressão e servir como exemplo para os mais jovens, que podem sentir o peso do desafio e das provocações externas. O jogo não é apenas sobre táticas e formações, é também uma questão de moral e motivação. Se os jogadores conseguirem transformar a provocação de Ceni em combustível, poderemos ver um Fluminense ainda mais forte e determinado.
Por outro lado, Ceni também pode usar essa provocação a seu favor. Ele sabe que, ao provocar, está criando um ambiente de pressão não apenas para o Fluminense, mas para os próprios jogadores dele. Se o São Paulo não entrar em campo com a mentalidade certa, pode acabar sendo surpreendido. O duelo tático entre Ceni e Diniz será crucial, e a forma como ambos lidarem com a pressão e os nervos pode determinar a linha entre a vitória e a derrota. Portanto, a provocação de Ceni não é apenas uma chamada de atenção, mas uma oportunidade para o Fluminense mostrar sua força e resiliência. A resposta do time pode ser decisiva, e a forma como Diniz conduzir a equipe sob essa pressão pode ser o diferencial no resultado final. Então, na sua opinião, como o Fluminense deve entrar em campo? Com mais garra e desejo de vencer ou mantendo a calma e a estratégia? Deixe seu comentário e vamos discutir isso. A torcida é fundamental nesse momento, e suas opiniões podem fazer toda a diferença. Vamos agora explorar o mercado e as repercussões da provocação de Ceni, que certamente terá um efeito em cadeia no cenário do futebol brasileiro. Declarações desse tipo reverberam nos bastidores, entre jogadores, comissões técnicas e, claro, nas negociações que ocorrem fora das quatro linhas. Primeiro, é fundamental analisar como a declaração de Ceni pode impactar a moral do elenco do Fluminense. Jogadores que estão em negociações ou que têm seus nomes ventilados em rumores de transferência podem se sentir mais motivados a mostrar serviço. Afinal, se o treinador rival acredita que o Fluminense é um time que vai decepcionar, isso pode ser um combustível extra para os atletas provarem o contrário. Essa é uma oportunidade de ouro para eles, uma chance de brilhar e se destacar, tanto em termos de desempenho quanto em possíveis propostas futuras. Além disso, a maneira como a equipe reage a provocações como essa pode influenciar diretamente a percepção do Fluminense no mercado. Se os tricolores conseguirem um bom resultado contra o São Paulo, isso não só elevará o moral da equipe, mas também poderá atrair a atenção de clubes e investidores. O futebol é um negócio, e vitórias geram interesse. Por outro lado, se a equipe não reagir bem à pressão, isso poderá desencadear uma série de críticas e desconfianças sobre a capacidade do time de competir em alto nível. Agora, vamos focar nos jogadores que estão em fim de contrato. A pressão e a performance em momentos como esse são cruciais. Um jogador que se destaque em um jogo tenso, onde a equipe precisa se unir para superar a provocação do rival, pode garantir não apenas sua permanência no clube, mas até mesmo uma valorização em uma futura negociação. O jogo se torna um palco para mostrar habilidades, garra e comprometimento, e isso pode ser mais importante do que muitos podem imaginar. Outro ponto a ser considerado é o impacto nas decisões da diretoria. Se o Fluminense for bem-sucedido em responder às provocações e conquistar uma vitória, isso pode levar a uma avaliação mais otimista sobre o elenco e as futuras contratações. A confiança na equipe pode aumentar, abrindo portas para novas aquisições que possam fortalecer ainda mais o elenco. Por outro lado, uma derrota poderia acirrar as críticas e levar a mudanças indesejadas. O mercado de transferências pode ser um campo minado para clubes que não conseguem se firmar em suas decisões, e essa tensão pode influenciar nas estratégias a longo prazo. E não podemos esquecer do efeito que isso pode ter na torcida. A resposta dos jogadores e a performance em campo podem reacender a paixão da torcida, trazendo um clima de esperança e união. Um bom desempenho pode não só calar as provocações de Ceni, mas também trazer de volta a confiança dos torcedores no time. Afinal, eles são a alma do Fluminense e merecem ver sua equipe lutando com garra e determinação. Então, torcedores, como vocês acham que essa provocação pode afetar o futuro do Fluminense no mercado? Será que podemos esperar por novas contratações, ou a pressão vai gerar um clima de incerteza? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos debater. Agora, vamos dar uma olhada no histórico de confrontos entre o Fluminense e os times treinados por Rogério Ceni. Essa rivalidade tem um peso significativo e pode influenciar a moral da equipe, especialmente após as provocações feitas pelo treinador. Um dos confrontos mais memoráveis foi a final do Campeonato Brasileiro de 2005, quando o Fluminense conquistou o título de forma espetacular. Naquela ocasião, o São Paulo, sob o comando de Ceni, era considerado um dos times mais fortes do Brasil. O Fluminense, no entanto, mostrou que era capaz de superar adversidades e fazer história.
A provocação de Ceni, que sempre buscou desestabilizar o adversário, foi um fator que, em momentos-chave, acabou se voltando contra ele. Os tricolores conseguiram desestabilizar o São Paulo, conquistando vitórias importantes, mesmo diante de provocações e desafios. Entretanto, nem tudo foi um mar de rosas. Recentemente, o Fluminense enfrentou algumas derrotas amargas contra o São Paulo, o que intensificou ainda mais essa rivalidade. As provocações de Ceni não são novas, ele sempre teve esse estilo provocador, e isso só aumenta a responsabilidade dos jogadores em campo. O Fluminense precisa entrar em campo ciente de que a história pesa e que cada confronto é uma nova oportunidade para reescrevê-la. A provocação de Ceni pode ser vista como uma tentativa de intimidar, mas também pode servir como um alerta para o Fluminense. Os jogadores não podem deixar que isso entre em suas cabeças, eles precisam lembrar que têm um legado a defender. O Fluminense é um clube de história rica, e cada jogador deve estar ciente disso ao entrar em campo. O peso da camisa tricolor e as expectativas da torcida são fatores que não podem ser ignorados. A rivalidade entre Fluminense e os times de Ceni é marcada por momentos de tensão, onde provocações e reações se entrelaçam, criando um clima de drama que pode ser decisivo para o resultado. Além disso, essa rivalidade não se limita ao campo, ela se estende às arquibancadas. A torcida do Fluminense é apaixonada e não deixa passar uma provocação em branco. Durante os jogos, o apoio da torcida se transforma em uma força poderosa, e isso pode ser determinante para o desempenho da equipe. Os gritos de incentivo e as músicas que ecoam nas arquibancadas servem como um lembrete constante para os jogadores de que eles não estão sozinhos, eles representam um clube inteiro, uma nação que os apoia. Portanto, a provocação de Ceni não deve ser encarada apenas como uma afronta, mas como uma oportunidade de motivação. O Fluminense tem a chance de mostrar sua força e resiliência, transformando essa pressão em garra dentro de campo. A história dos confrontos passados deve servir como combustível para a equipe, que precisa entrar em campo disposta a reescrever sua narrativa. Então, torcedores, como vocês veem essa rivalidade? A provocação de Ceni vai servir como motivação ou vai deixar os jogadores nervosos? Comente abaixo suas expectativas para o jogo e como você acha que a história deste clássico pode se desenrolar. Vamos juntos, tricolores, em busca da vitória. Chegamos ao final do nosso giro analítico sobre a provocação de Rogério Ceni e seu impacto no Fluminense. Agora, é hora de integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o que isso significa para o futuro do clube e para sua apaixonada torcida. A tensão criada pela provocação de Ceni não pode ser subestimada. Ela não apenas acendeu a chama da rivalidade, mas também trouxe à tona a força emocional que caracteriza a torcida tricolor. Os torcedores do Fluminense são conhecidos por sua paixão inabalável, e essa provocação pode ser um verdadeiro chamado à ação. Em vez de desanimar, a torcida está pronta para transformar essa pressão em apoio incondicional. Essa energia vibrante das arquibancadas, unida ao desejo de vitória dos jogadores, pode criar uma atmosfera elétrica que impulsiona a equipe a alcançar resultados impressionantes. Além disso, a resposta do Fluminense em campo será crucial. Uma vitória contra o São Paulo não seria apenas mais 3 pontos na tabela, seria uma reafirmação da força do Fluminense e da capacidade do time de superar adversidades. Esse triunfo poderia gerar uma onda de otimismo que se espalharia por todo o clube, desde os jogadores até os torcedores que vibram a cada lance. O impacto emocional de uma vitória nesse contexto pode ser transformador, elevando a moral da equipe para os próximos desafios. Por outro lado, se a reação da equipe não corresponder às expectativas e eles não conseguirem lidar com a pressão, isso poderá gerar um clima de descontentamento e incerteza. É fundamental que os jogadores entendam que, independentemente do resultado, a torcida sempre estará ao seu lado. Contudo, essa lealdade não diminui a necessidade de um desempenho sólido e convincente. Cada atleta tem um papel fundamental nesse contexto, e a responsabilidade é grande. Em última análise, a provocação de Ceni pode ser vista como um ponto de virada. O Fluminense tem a oportunidade de mostrar sua garra, determinação e, acima de tudo, sua rica tradição de vitórias. A história do clube não se define por uma única partida, mas cada duelo contra rivais como São Paulo tem o poder de reforçar ou redefinir essa trajetória.
O que se espera é que essa provocação sirva como combustível para a equipe, motivando-os a dar o seu melhor em campo. Então, antes de encerrarmos, deixo uma pergunta no ar para vocês, torcedores. Como o Fluminense pode transformar essa provocação em um impulso para a vitória? Vamos manter o debate aceso nos comentários. E, claro, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre o nosso amado Flu. Até a próxima, e que venha a vitória!